sempre leva com a gente, independente de crença ou de outras coisas. É claro que quando a gente trabalha um pouquinho dessa parte justamente de, né, uma parte mais de religiosidade, outras questões, a gente tende a ter um pouco mais de expansão em questão de argumentos. Mas a gente sempre leva com a nossa vida os vários acontecimentos, fatos que a gente tem, até esse momento que a gente vive, né? O que é isso que a gente vive, né? É uma grande obra de uma inteligência superior, é fruto das escolhas individuais, é um momento que não tem nada disso, nenhum nem outro, né? Cada um é livre para aceitar e conviver conforme bem lhe convier, né? Mas acho que a gente também pode refletir e expandir um pouco essa discussão aí, é o objetivo de hoje que a gente tem, né? Então, vamos começar com um momento aqui de mínima leitura de apoio nossa, né? Que eu vou usar uma parte aqui que tem pequena sobre destino e livre-arbítrio de um dos livros que eu conheço e eu tenho utilizado bastante esses anos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para quem não conhece, foi uma obra feita basicamente pelo que se, né, intitula Codificador da Doutrina Espírita, Allan Kardec, e com auxílio muitas vezes de vários espíritos. Então essa parte que eu vou citar um trecho aqui é de uma citação literal que foi conseguida em uma reunião, né, que se chama reunião mediúnica, por onde assim se crê, né, na doutrina espírita, uma entidade espiritual, né, do plano superior passou e por meio de uma pessoa escreveu uma mensagem, né, que é o que a gente chama de psicografia. Aí vamos lá. O trechinho fala assim, né? O título da mensagem é A Caridade Material e a Caridade Moral. Mas no finzinho, ele trabalha essa parte justamente de consciência e livre-arbítrio, né? Vários dentre vós dizem também, ora essa, somos tão numerosos sobre a terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Somente que Deus, em sua misericórdia divina, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis lhe opondo o espírito do mal. Ela se cala então, mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a e frequentemente vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Quando a gente coloca essa parte, né? Então, vamos lá. A gente usou esse pedacinho de texto motivador e agora vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Bom, nem todo mundo é obrigado a acreditar em nada, na verdade, né? Não acredita no que melhor lhe convém, segundo a sua crença, experiência interior, bagagem e processos, né? Mas, de qualquer forma, quando a gente trabalha essa questão que, como eu disse, é importante para além de qualquer cunho religioso, enfim, é muito interessante a gente trabalhar essa questão do destino e livre-arbítrio, ou seja, de um oposto aqui de conceito a gente trabalha que tudo está determinado, e de outra parte a gente trabalha que, quando a gente fala de um livre-arbítrio sem restrições, né, só livre-arbítrio, a gente subentende-se que o homem é absolutamente livre para decidir tudo o que quer. Bom, tanto na vida material ou materialista, em que se não acredita na presença de Deus, quanto na parte religiosa, doutrinária, para todas elas, tanto o conceito de destino quanto o livre-arbítrio tem problemas, né? E é aí que eu acho que entra a nossa visão sobre relativizar as coisas, né? Eu tenho uma visão que a nossa vida não é tanto nem lá nem cá, né? É claro que nós somos responsáveis, em última análise, pelas nossas escolhas, sim, todas elas. Respondemos por elas integralmente. Porém, vamos dizer assim, a nossa capacidade de consciência para escolher normalmente é limitada, né? Até tem algumas teorias, até do direito internacional, das relações internacionais e de outras questões, construtivismo e outras histórias assim de doutrina, né? Para a parte acadêmica também, que abarcam essa questão, né? Políticas públicas, escolha incremental, né? Sempre se trabalha com a questão da limitação da fonte de informação do ator, né?
Então, a gente nem sempre tem um conhecimento absoluto de todas as questões, né? Então, se é isso, como a gente pode dizer que a gente tem uma definição livre, absolutamente livre de consciência? Veja, quando eu comentei agora há pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre a questão da responsabilidade. Nós, então, somos integralmente responsáveis pelas nossas escolhas. Não quer dizer que necessariamente a gente saiba de tudo. Isso é a vida, né? E isso é o livre-arbítrio, na minha opinião. O livre-arbítrio real, não o livre-arbítrio conceitual, né? O destino seria algo muito monótono para em termos de criação e interação humana se a gente previsse que todas as nossas escolhas já estão determinadas e não há absolutamente nada que a gente possa fazer para isso. Inclusive, quando a gente tem uma literatura até já caindo um pouquinho para o cunho religioso, né? Espiritualista e espírita, que aliás são o que eu considero hoje em dia, né? Junto com a antroposofia e outras ciências que tendem a estudar de um jeito minimamente sério as interações entre o mundo além do sensível, né? E o que é o extrasensível, nossa realidade. Essas ciências, na verdade, trabalham muito com essa questão de que, sim, o homem tem direito à escolha, sempre, à pré-determinação. Alguns trabalham de um jeito mais absoluto essa escolha, ou seja, o direito de escolher do homem é inviolável, outras que é relativo, né? E outras que trabalham os dois conceitos, que apesar de inviolável o direito de escolha do homem, ainda assim é relativo, porque ele ainda não conhece de tudo, e aí há a beleza da criação, porque se todos os homens soubessem de tudo, seria um livre-arbítrio muito relativo, porque se ele já sabe o que vai acontecer, então como isso é uma escolha, né? Então, para além desses problemas filosóficos, eu acredito que a gente tem muito esse trabalho, né, dentro de nós, de poder escolher dentro do que a gente sabe, é claro, dentro do que a gente já desenvolveu e dentro de para onde a gente quer ir, né? Sempre pensando naquela lógica do pensar, do sentir e do querer fazer. Então, quando a gente pensa, a gente está exercitando o nosso livre-arbítrio, porque é uma faculdade que nos é dada. A gente pode pensar ou não. Lembra sempre que aqueles momentos em que a gente está estressado, fala, não, quero pensar nisso não. Muito bem, é um direito que nos assiste. O sentir também. Muitos acham que não, que a gente não controla as nossas emoções, mas elas podem sim ser educadas, né? Na verdade, não é correto a gente suprimir emoções. Muitas vezes, e eu já fiz muito isso na vida, sumir com as emoções dentro do nosso interior, fazer de conta que elas não estão lá bem enterradinhas, né? Mas isso causa problemas, isso causa uma série de tumultos na nossa personalidade que muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. Mas aquelas escolhas que a gente resolveu enterrar, normalmente associadas a sofrimento, sensações desagradáveis, raiva que a gente esconde, acabam aflorando ou em ataques, surtos, enfim, ou em pontos mais sutis da personalidade, né? Aquela dificuldade clássica de concentrar, aquele momento em que a gente tem uma escolha ética e acaba tomando o caminho errado sem muito pensar, fala, mas eu normalmente não faço isso. Bom, há uma série de processos dentro da gente que a gente tem que externar e, vamos dizer assim, educar a nossa sensação, o nosso sentimento, né? E para além disso, fazer, que aí é a parte mais nítida do nosso livre-arbítrio, em que justamente a gente escolhe sair de uma esfera mais ideal e vai para a real, né? Então, eu tenho aquelas informações, tenho uma necessidade, tenho um sentimento, tenho um pensamento, tenho um conjunto de coisas e resolvo partir para a ação. Então aí é o exercício máximo do nosso livre-arbítrio quando a gente age, né? Tem vários atores e autores, né, que pela história, né, nos colocam essa questão da responsabilidade, reflexões e tudo mais, a gente podia ficar desenvolvendo isso há muito tempo. Mas eu acho que seria legal a gente levar essa parte de livre-arbítrio, consciência, né, e destino, né, pro nosso cotidiano. Então a discussão hoje é para ser um pouco mais simples, ao mesmo tempo um pouco delicada, né, que a gente vai mexendo com esses conceitos que sempre me incomodaram e que as minhas reflexões levaram a esse caminho, né? Como eu estava dizendo, alguns que entraram um pouquinho depois, a minha visão de livre-arbítrio é que o nosso livre-arbítrio ele é total no que a gente pode escolher, então assim, ninguém intervém no nosso direito de escolha, mas a própria capacidade nossa de, por enquanto, né, estarmos limitados no nosso conhecimento, na nossa apuração da realidade, e aí até se pode colocar entendendo presente, passado e futuro, né, nessa nossa limitação
nós temos também uma limitação no livre-arbítrio, porque se a gente não conhece tudo, é muito difícil falar que a gente vai escolher absolutamente com certeza e de um modo livre, né? De qualquer forma, o nosso exercício evolutivo, enquanto espécie, enquanto homem, né, é marcado, e isso aí acho que todos concordam, independente de credo ou ausência dele, o processo evolutivo é muito trabalhado na experiência e no erro, né? Mas também no aprendizado, claro. Então, justamente esse ponto que a gente trabalha é que, apesar de a gente ter uma mitigação, por um lado, de um livre-arbítrio, né? A gente não conhecer toda a realidade, não ter condição disso, e nem é o ponto, eu acho. E, por outro lado, a gente ter que escolher mesmo assim, a gente mitiga muito dessas questões com base na experiência, no aprendizado, né? É assim que a cognição humana funciona. Mas, de qualquer forma, é interessante a gente pensar nos modos que a gente interage com a vida. Então, Michael, respondendo se a gente acredita na predestinação, depende, né? Se você pensar, depende da qual a sua visão de Deus, né? A minha, por exemplo, é que eu acredito num Deus absolutamente, não um criador, não uma inteligência superior, o nome que você quiser dar, muito amorosa e preocupada com o nosso bem-estar, assim como dele. Então, uma criatura básica, ou um criador, né, basicamente coerente com as suas criaturas, né? Se assim é, ele não poderia ter outra preocupação senão que nós sejamos cada vez mais felizes e usar todos os recursos infinitos para que nós sigamos por esse caminho, ainda assim respeitando nossa liberdade de escolha. Então, eu acredito num combinado, né? Nós somos todos predestinados a sermos felizes. Agora, o caminho que isso vai acontecer, aí basta a caneta estar na nossa mão e a gente tem que decidir como se escreve, né? Então, isso é o que eu pensaria até como livre-arbítrio temperado, né? A gente tem a nossa capacidade de escolha, somos limitados por não saber de todas as informações de tudo, né? E esse é mesmo o objetivo, porque senão a gente talvez escolhesse diferente, né? Não teria o mérito do livre-arbítrio, da livre escolha. E apesar disso tudo, a inteligência superior a gente chama assim, né? Deus e tal, porque justamente ele tem uma capacidade fantástica de transformar limões em limonada, né? Então, das piores situações e muitas vezes das piores escolhas da nossa vida, surgem episódios muito bonitos de um recomeço, né? Então, eu acho que essa questão de predestinação ela é meio relativa, né? Não acredito nela absoluta, mas acredito sim que a gente tem um rumo e que a gente pode escolher seguir ou não, né? E isso é uma certa forma de predestinação, embora não seja total, né? A gente tem absolutamente controle das nossas ações para escolher ou não do que a gente vai vestir, o que a gente vai falar, o que a gente vai pensar e sentir, né? Então a gente tem essa possibilidade, né? Falando em possibilidade e oportunidade, o que isso traz para o nosso dia a dia hoje com essa crise basicamente de coronavírus, infecções, mortes e outras questões, né? Bom, quando eu falo que a gente não conhece a tudo, a gente tem a oportunidade de conhecer cada vez mais, né? Isso não é um exercício também findo, né? Eu tenho uma crença científica de que nada é absoluto, tudo é infinitamente relativo, né? Então, e dual, né? A gente sempre vai conseguir tirar um ponto positivo e outro não tanto para cada situação ou aspecto da realidade que a gente queira olhar. De qualquer forma, o meu foco aqui agora é a gente fazer uma reflexão produtiva. Nesse sentido, a oportunidade que a gente tem nesses tempos de corona em relação ao nosso livre-arbítrio, nossa possibilidade de escolha, é se, por um lado, nossa capacidade é limitada pela apreensão da realidade, nós podemos compreender cada vez mais dela, procurar fazer isso. Como a gente faz? No nosso mundo interno é aquilo que a gente já tratou nesses vários dias. Se conhecer mais, olhar para dentro, aproveitar esse tempo em que, de conjunções dos astros até o jeito que a situação se encadeou de um confinamento forçado, né, da maioria da população, ou de boa parte dela, né, a maioria já é um pouco relativo. Quando nós temos essa possibilidade, nós temos uma grande oportunidade de olhar para dentro. Conhecendo mais a você, inclusive, você consegue saber mais como são suas escolhas, como no seu estado de espírito você decide de um jeito ou de outro,
quais os melhores meios para você lidar com você mesmo, com os outros, como é você dentro da sua família, como a sua realidade se encaixa em você ou não se encaixa. Se não se encaixar, tem coisa que você precisa mudar com urgência, né? Se não, encaixa, mas tem ajustes, o que eu preciso ajustar? O que me incomoda? O que me alivia? São pontos que a gente tem que saber. E todos esses pontos têm diretamente a ver com o livre-arbítrio. Porque, veja, embora a gente tenha o direito de escolha livre, vamos e convenhamos, né? Se o nosso ego, a gente chega no momento e está chateado por alguma coisa e alguém pede um favor, se a gente não se conhece bem, qual é o primeiro impulso que a gente tem? Negar. E nem sempre isso é uma boa coisa. Pode ser, mas pode também não ser. E a gente precisaria ter o direito de escolher com livre consciência. Quando a gente está muitas vezes dominado por um estado emocional, inclusive aqueles de questão mais inferior, né? A gente tem parte do nosso livre-arbítrio prejudicado. Não quer dizer que a gente não seja responsável pela nossa escolha. Somos sim. Eu não concordo com aquela história de que, por exemplo, ele estava bêbado e não sabe o que faz. Sabe. Isso nós todos sabemos. Agora, claro, a capacidade de processar informações e emitir um parecer, vamos dizer assim, mais de acordo com o que nós somos normalmente, fica prejudicado. Então, nesse sentido, nós somos responsáveis, mas é claro que tem um meio termo ali. Então, para a gente se conhecer mais, a gente acaba cada vez mais podendo escolher melhor, com mais liberdade. Porque, inclusive, quando chegam em momentos, e isso vai acontecer, e nessa quarentena tem acontecido muito com todos nós, né, acredito, em que a gente está, nesse momento, tomado por um estado emocional positivo, negativo, e a gente pega e é forçado pelas circunstâncias a decidir. Se a gente já se conhece melhor, a gente pode falar assim, olha, eu estou nervoso, meu impulso está para tal, mas eu vou tentar pensar num momento mais justo. Então talvez seja para isso. Ou então, não, eu vou decidir daqui a pouco. Olha, fulano, eu sei que você precisa de uma resposta agora, mas não estou com cabeça, preciso de um tempinho, daqui a pouco eu te respondo. Pode ser? E aquilo ali você salvou de muitas vezes uma decisão que você pode se arrepender muito para frente. Isso é a absoluta capacidade de livre-arbítrio de decisão, né? Embora tenha os relativismos que eu falei. Outro momento que é interessante é a gente pensar nessa situação global. Como a gente fala em livre-arbítrio em escala total? Isso é muito legal da gente pensar e refletir, né? Quando eu junto uma coletividade de 7 bilhões de livres arbítrios, como eu posso falar que eu sei para onde vai alguma coisa? É muito relativo, né? Então, se não fosse assim, então não teria por que ter uma criação, né? Se a gente não tem possibilidade de ter movimento, desenvolvimento, avanço, então para que a gente foi criado em primeiro lugar? Um exercício estéril de, de existência? Qual é a utilidade disso? Para que alguém gastaria energia? Se nem a gente faria um negócio assim, imagine uma inteligência supostamente superior, né? Então, nesse debate filosófico, quando a gente pensa numa coletividade, o que o coronavírus traz para nós, além da oportunidade em si de reflexão, é a gente analisar conceitos. E a partir daí, a reflexão, não é só a observação, mas a reflexão também aumenta a nossa capacidade de decidir. E, portanto, fortalece o nosso livre-arbítrio. E é esse, muitas vezes, que se fala muito por aí sobre o desenvolver da consciência, libertar da consciência. O que é isso? É a gente avançar em capacidade reflexiva, é a gente avançar na nossa capacidade de apurar os fatos e tirar conclusões por nós mesmos, porque nós somos plenamente capazes disso. Temos a nossa história, temos uma bagagem, mas a gente também tem a capacidade de se libertar. E é assim por toda a história da humanidade. Ciclos de opressão são seguidos por ciclos de libertação. Libertação relativa? Com certeza, mas ainda assim libertação. Tem que ser contada e valorizada pelo que é. Então, muitas vezes nós fazemos esse exercício e pensando como coletividade, o que a gente pode fazer? A gente tem opções e todas elas geram consequências. Para o livre-arbítrio, a gente tem a questão clássica da causa e efeito. Se eu sou responsável pelo que eu escolhi, então aquilo que vem é consequência daquilo que eu fiz ou não fiz. Lembrando que uma não ação também gera consequência, né? Então, quando a gente faz essa reflexão e consegue expandir a nossa consciência, a gente
consegue cada vez mais ajudar aqueles que estão ao nosso redor, né? Fazem parte da mesma realidade. Outra, nos previne muitas vezes de fazer escolhas que nós vamos ter no futuro como infelizes, justamente porque contrariaram aquilo que a gente sente internamente como nosso eu. Então, escolher mais coerente é uma característica de quem tenta desenvolver cada vez mais a consciência e observa a realidade, né? Então, além disso, da reflexão e dessa capacidade de observação, a gente tem também a capacidade de intervenção. Justamente a gente observa, a gente reflete mais e a gente consegue escolher e agir melhor. Isso agrega na nossa vida. Muitas vezes o que nós precisamos de clareza da mente se resolve muito quando a gente consegue tirar um momento para refletir, né? E muitas vezes também decidir. Nós temos que tentar levar a vida de um jeito equilibrado. E aí entra, claro, o livre-arbítrio e o equilíbrio, né? Quando nós fazemos essa questão do livre-arbítrio equilibrado, né? Não é eu vou escolher porque eu quero, é escolher tentando sempre embasar com o que nós sentimos, equilibrar com o que nós pensamos e equilibrar com o que está ao redor, né? Quando a gente faz essa equação fina, a gente gera harmonia. E o que a gente não está precisando de harmonia no lar, né? Quem não está, né? Que levante o primeiro dedo ou aperte o primeiro botão de encerrar, né? Esse aqui é o momento, né? Então, nesses tempos de coletividade em isolamento, né? A gente tem muito esse desafio de equilíbrio, equilíbrio na consciência, né? Não é submissão, é diferente. A gente não pregou aqui as pessoas abaixarem a cabeça para todos os problemas e dificuldades íntimas, não pelo jeito nenhum. É justamente se observar mais para refletir sobre as situações, definir o que pode ou o que a gente quer e o que a gente não quer mudar e a partir daí agir. É um jeito um pouco mais, parece até racional, mas não é não, é um jeito equilibrado. O racional muitas vezes é só fazer reflexões estéreis e que não nos levam a lugar algum. Esse racionalismo fútil ou leviano, né, é o que a gente mais vê por aí. Então, o nosso livre-arbítrio também tem que tomar cuidado com o que a gente procura e como a gente reflete. Isso é uma decisão nossa. Exige treinamento, mas é possível a gente educar a nossa mente para procurar coisas positivas, né? Ou então, procurar questões que levem a algum lugar, né? Então, muitas vezes eu me pego refletindo sobre alguns movimentos que a gente está tendo até no Brasil ultimamente, né? E penso sobre a própria capacidade de frutificar daquele movimento. Então, a gente também tem que ter uma consciência utilitária, não utilitarista total, zerada, só vou fazer o que me convém. Não, não é isso. Mas também pensar. As ações, os sentimentos, os pensamentos que eu tenho me são úteis? Estão me levando para algum lugar? Isso é o livre-arbítrio. Também se manifesta antes da escolha, né? A gente escolhe ser consciente. Então, quando a gente tem isso, a gente pode até ter algumas limitações, mas a gente vai expandindo cada vez mais a nossa capacidade de decidir. E isso também, meus irmãos, é algo que a gente vê muito certinho quando a gente encontra uma pessoa que parece que tem uma clareza de mente sensacional. O que a gente fala? Ah, pessoa lúcida. O que é isso? Lúcida. Tem a ver com lucidez, com luz, com iluminação, reflexão, né? Veja, fenômenos da ótica, né? Da física. Justamente, quando a gente tem a luz, a gente tem a reflexão também. Então aquela pessoa desperta na gente, inclusive, a capacidade, ou a vontade, o desejo, de querer saber mais, de entender mais do mundo, que é justamente aquilo que a gente vem conversando. Então, o nosso processo durante uma quarentena, cabe a gente escolher ou não o que fazer, mas eu acredito, né, e aí vem a minha opinião, né, meu sentimento, mais que uma opinião, é que a gente tem a capacidade de passar por esse tempo de tumulto quão mais fácil, tanto quanto mais a gente tanto quanto a gente consiga aumentar a nossa capacidade de escolha, nossa capacidade de entender a realidade, se posicionar sobre ela e agir, né? É muito importante que a gente não seja um ativista de cadeira, né? Então, mãos à obra, fazendo o que a gente precisa. Tem pontos na família que a gente tem que conciliar? Pede ajuda, ou então pensa e age, né? Vê direitinho, trabalha, né, esse equilíbrio dentro de si e no próximo,
E a gente tem uma grande capacidade de intervir para o bem na nossa realidade. E quando a gente auxilia alguém, a gente estende a nossa capacidade de livre-arbítrio para iluminar a consciência do outro, né? E aí a lucidez se impera. Quanto mais tranquilo seria esse nosso momento se todas as pessoas que aqui estão nesse país e no mundo tivessem a lucidez mais presente. No entanto, não me parece esse o sentimento dominante no momento, né? Vocês podem preencher com o que vocês consideram mais presente, né? Mas a lucidez está longe de ser o que está em alta, né? Então, quando a gente pede lucidez para as pessoas, é justamente isso, aquele momento, olha, para um pouquinho, pensa no que está em volta de você, vê como aquilo te afeta, com lucidez mesmo, com clareza. Procura entender o problema certo, não do jeito que te é confortável, mas do jeito que é correto. E a partir daí, intervém ou não. É só isso. É só esse pedido. Quando a gente tem essa lucidez, quanto mais a gente assenta da realidade. E isso é um movimento contagioso. Curioso, né? Porque poderia não ser por livre-arbítrio. Mas é uma das leis que eu considero muito interessantes da providência divina, que eu observo, né? O mal, ele não é necessariamente contagioso, é só se a gente deixar. Mas o bem, ele é. É muito difícil a gente passar por uma escolha tão lúcida ou boa e sair indiferente, absolutamente, fingindo que não viu. Vai ser um fingimento, é exatamente essa palavra, porque aquilo vai ter tocado a gente de algum jeito. Agora, uma maldade, um posicionamento dúbio, alguém que faz uma insinuação na internet e a gente vê, ou algum familiar que faz alguma coisa que nos desagrada, a gente pode optar por deixar aquilo nos afetar ou não, né? Então, é um ciclo, a gente pode, com o livre-arbítrio, fazer, expandir, procurar, né, aumentar a nossa consciência, trazer lucidez, e com isso, fazer esse ciclo virtuoso, né, que a gente chama, né? É a espiral para cima, né? A gente vai levantando todo mundo e não afundando todo mundo, que é o contrário quando a gente se deixa levar por sentimentos de medo, raiva, fúria, indignação, enfim, e outras coisas, né? Esse é um momento que mesmo quem não tem o coronavírus, ou quem não temos, né? Espero que eu não tenha. A gente tem uma certa doença, né? A nossa doença é justamente se deixar ainda levar por uma série de sentimentos inferiores. E tá tudo bem. É o nosso processo. Mas é um tá tudo bem que a gente tem que olhar com carinho para dentro e decidir se a gente vai mudar alguma coisa. Não, eu tô bem, assim, não. Esse negócio de mudar não tem nada a ver. Tudo bem. Tá tudo certo. É a hora. Mas a gente pode passar muito melhor esses tempos, a oportunidade está dada pra gente se a gente conseguir justamente trabalhar esse ponto de cultivar coisas boas dentro da gente e exportar isso para os outros. O que de melhor a gente tem a oferecer? Quais os projetos a gente pode levar? E não estou falando só de sentimentos elevados, não, mas isso também passa na consciência. Quantas vezes a gente reclama do livre-arbítrio que a gente não tem capacidade de escolher, a gente é refém das consequências, dos fatos, mas quando a gente tem a chance de mudar alguma coisa, a gente cruza o braço, né? Estamos num momento de tanta mudança e tal, não sei o que, não, olha, eu estou insatisfeito com o meu trabalho, papapá, tá 2 meses de home office lá e não pesquisou uma vez no Google uma outra profissão que pudesse ajudar. E aí? Isso é questionar que o nosso livre-arbítrio está limitado? Será? Né? Então fazer essa autocrítica, e não é para entronizar numa espiral de culpa, não, mas é justamente fazer aquela reflexão sincera. Tem alguma coisa que eu posso melhorar aqui? Não, claro que tem, sempre tem. Então a gente fazendo isso, a gente consegue levar isso, e é uma atitude contagiante, né? Quando a gente faz, ninguém consegue ficar alheio àquilo. É tipo aquela coceira de urticária que você vê assim, você vê a pessoa melhorando, trabalhando, subindo, você fala, cara, eu tenho que fazer alguma coisa também, cara, tá certo. E ali a gente vai mudando as outras coisas que dentro da gente a gente concorda. O legal só que eu falo dessa parte de ressalva, né, é que a gente, ninguém é obrigado a fazer nada. Então, isso realmente do livre-arbítrio para mim é um fato, né? Ninguém pode e ninguém faz alguma coisa, a não ser que queira, de algum modo, mais ou menos, mas queira. Pode ser aquele querer meio tímido, meio cambaleante, ou querer decidido, reto, mas tem que querer de alguma forma, né? E também, por outro lado, as coisas se transformam também, independente da gente querer ou não. Então, como a gente lida com isso, com essas duas partes, é uma questão do livre-arbítrio interessante para a gente olhar na nossa vida, né?
E aí a gente pode falar muito, mas um fato é que a gente é um exercício mais que começa com a observação, menos com a fala e mais com a vontade de fazê-lo, né? Então, o nosso apelo, o nosso convite aqui nesses tempos de crise, né? Desse jeito, é a gente analisar criticamente. E o criticamente não é criticando ou fazendo mal de cada aquilo, se, né, esculachando e tal, se diminuindo. Não, não é isso. É o crítico no sentido de sincero, né? Veja como a gente trabalha numa cultura que muitas vezes mistifica as coisas, né? O crítico virou algo negativo, né? Mas não é, é ser sincero. Crítica tem muito a ver com sinceridade, né? Quando a gente fala de crise, é justamente que uma situação está exposta, rasgada, e é o que a gente vive, né? Ninguém consegue negar que tem uma pandemia de coronavírus. Isso não existe, é um fato, né? Então, assim, é uma crise, é aquele momento que o véu caiu e está tudo escancarado. E o que a gente vai fazer depois disso? Então, veja que o nosso livre-arbítrio é chamado, nesse momento, a agir. Então, o que a gente faz? Como a gente se posiciona? Demos algumas sugestões, mas é importante que cada um, pelo menos, tente fazer um exercício de autoanálise, autorreflexão e de compreensão, né? Porque se a gente tem dificuldade, o nosso ao lado também tem, né? E cada um na sua. Então, ou a gente resolve separar as coisas e não olhar mais um para o outro, e eu acho isso uma miopia, um exercício errôneo, ou a gente trabalha isso de um jeito mais verdadeiro. Pois é, Ale, então assim, negar realmente não é o caminho para mim. Assim. Tem muita gente que adota isso, a gente já falo isso, parece que a gente está numa posição superior. Não, não é isso não. A gente, claro, cada um tem os seus processos e tal, pontos mais sensíveis que, se não nega, a gente dá uma evitada, né? Pelo menos. Mas assim, o ideal é que a gente consiga deixar essa roupagem e aproveite a crise de fora para tratar das crises de dentro e do nosso meio, né? Que é o intermediário entre o fora e o dentro. Né? E aí envolve relações, envolve pessoas, envolve nossa conduta, envolve a nossa ação no mundo real. Né? Nós não temos mais, e aí é um ponto que eu queria finalizar, né? Nós não temos mais a desculpa nessa vivência, daqui para frente até vá lá. Mas a gente não tem desculpa agora que nesse tempo a gente não teve a oportunidade de olhar criticamente para tudo que a gente vivenciou até hoje. Estamos tendo. Então, de algum modo, o tempo avança e a gente não vai poder argumentar mais ignorância ou falta de oportunidade. A nós nos foi dado o livre-arbítrio de escolher o que é que a gente vai fazer a partir de agora. Então, os nossos votos, para mim e para todos, né, é que a gente consiga analisar isso de um modo sincero, de preferência o mais direto possível, mas também o mais acolhedor possível. Porque se a gente evitou e fugiu de todo esse tempo de fazer isso, significa que são questões sensíveis. E a gente não trata o machucado esfolando ele mais, né? A gente trata cuidando, amparando dia a dia e observando para ver se tudo vai seguir o melhor caminho possível, né? É isso que eu acho que a gente pode fazer com o nosso livre-arbítrio, o melhor possível. E assim a evolução anda, né? E assim a gente também vai com a consciência cada vez mais limpa de que está fazendo melhor. E o que a gente não quer nesse tempo senão a paz, né? A paz vem muito disso. Vem o livre-arbítrio em conexão com o que a gente é. Quando a gente decide diferente do que a gente é, e claro que isso dá muito debate, conversa, mas em geral, né? Quando a gente escolhe, faz as nossas decisões, pensamentos e sentimentos de acordo com o que a gente é, com a nossa história e para onde a gente quer ir, ali você tem uma pessoa em paz. Ali você tem uma pessoa lúcida, né? E que mérito é ter isso. Eu estou lutando para isso e convido vocês a lutarem também, né? Muito obrigado, então. Valeu, obrigado pela participação, pela presença. É muito bom ter vocês e até a próxima aí, tá bom? Obrigadão, gente. Valeu. Tchau, tchau.